E hoje eu quero falar sobre algo que é muito importante na vida de todo crente. É sobre essa bondade de Deus que não nos deixou órfãos. Jesus falou assim, olha, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar com vocês outro Consolador. Quer dizer, Jesus era um Consolador e deixou outro Consolador, que é o Espírito Santo. E nós precisamos de um Consolador mesmo nesse mundo, porque esse mundo jaz no maligno. O sistema do mundo é maligno, é perverso. Por melhor que seja a sua vida nesse mundo, ainda é muito ruim. A Bíblia fala que Jesus, sendo Deus, ele fez o quê? Ele se humilhou, tomando a forma de homem. Então, por causa do pecado, irmãos, essa nossa forma é uma forma humilhante. Essa é uma forma humilhante. Ele tomou a forma de homem, se humilhou, ele desceu. Então, Deus sabe, Salmo 103 fala isso, ele sabe a nossa condição, ele sabe o que somos, sabe que somos pó. É por isso que ele tem misericórdia. É tão maravilhoso quando lá em Isaías ele fala assim, não temas, vermezinho de Jacó. Que maravilha, né? Nós somos os vermezinhos de Jacó. Somos... que história é essa, pastor? Eu sou um verme? É como se fosse, irmãos. Você já imaginou que nesse planeta que nós vivemos, ele é uma poeira cósmica? É um grãozinho de areia, só o Sol que a gente tem é infinitamente maior do que isso aqui. Mas Deus, mesmo tendo criado esse Sol que é maior do que isso aqui, e existem outros sóis que são ainda muito maiores do que o nosso Sol. Deus olha para nós. E Ele nos deixou o Espírito Santo, e o Espírito Santo tem uma função muito especial na vida de cada crente. Eu quero começar lendo aqui, em João 6:63. João 6:63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Coisa interessante, né? A gente, às vezes, pensa na vida como se a carne valesse alguma coisa. Mas a Bíblia diz, olha, a carne não serve para nada. É por isso que a gente, quando morre, vai para a terra e ela se desfaz, porque não se aproveita para nada. Vai ser consumida pela terra. Agora, o Espírito é que dá vida. Irmãos, já pararam para pensar que essa vida que nós temos aqui é só uma sombra da verdadeira vida? Porque a Bíblia diz que não foi o invisível que foi criado do visível. É o contrário. Foi o que é visível que foi criado do invisível. Ou seja, o Deus invisível criou todas as coisas visíveis. Então, se nós olharmos por isso, nós chamamos isso aqui realidade. Essa aqui é a nossa realidade. Mas a realidade de Deus é muito mais real do que a nossa, porque a realidade dele criou a nossa. Isso é maravilhoso. Sabe, quando as pessoas amam o mundo e se entregam ao mundo e acham que esse mundo é o máximo, irmãos, eles não têm noção do que realmente é a vida. Então, quando Jesus fala, olha, a palavra que eu vos disse são espírito e vida, nem os discípulos naquela época, nem nós agora sabemos exatamente o que isso significa. Porque nós não conhecemos a vida ainda como ela é. O que nós temos é essa vida aqui no mundo, que a gente só enxerga aqui muito mal. Mas a verdadeira vida, aleluia, a vida que Jesus veio trazer, nós ainda não temos a dimensão. Nós temos apenas alguns vislumbres, glimpses, mas vislumbres da eternidade. Nós olhamos para os testemunhos de João e pensamos, meu Deus, como que isso vai ser maravilhoso, como isso é tremendo. Olha as visões de João. Mas as próprias visões de João foram afetadas pela compreensão dele do mundo. João nunca viu na vida dele um foguete. João nunca viu na vida dele um carro de corrida.
João nunca viu na vida dele um avião. João nunca viu nada disso. E ele começou a ver as coisas e dizer, olha, eu vi coisas que eram semelhantes a gafanhotos, com cabelo de mulher e com cara de... Ele não sabia exatamente como descrever, irmãos. Mas imagina se hoje, se você fosse João, e se Deus te desse as mesmas visões que deu a João, como você descreveria? Será que você descreveria da mesma forma? Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós precisamos tentar entrar nessa dimensão dessa vida. Sabe por quê? Porque quando nós entramos na dimensão dessa vida, que é muito superior à que nós temos, nós nos desapegamos um pouco dessa vida que nós temos para enxergar o sobrenatural de Deus. Porque essa vida que nós vivemos aqui é cercada de limitações. Você tem limitações físicas, tem limitações emocionais, tem limitações financeiras, tem todo tipo, tem limitação geográfica. Todo tipo de limitação. Mas você já viu que no espírito não há limitação? Filipe estava numa cidade e, de repente, ele apareceu em outra cidade. Não tem limitação. Já pensou você que não vai ao Brasil há muitos anos? Poderia ir ao Brasil e voltar no mesmo dia? Visitar sua mãe, sua avó e voltar na mesma noite? Ah, isso é impossível, sim, impossível para nós. Mas para Deus, não. Para Deus não é impossível. Eu só estou querendo te dizer o quão louco, que não é louca, loucos somos nós. O quão diferente é essa vida que Jesus está falando. Irmãos, é totalmente diferente. É a vida no Espírito. Jesus falou, a palavra que eu estou dando para vocês é Espírito e vida. Tem nada a ver com isso que vocês estão vendo aqui. Isso aqui que vocês estão vendo é o que vocês conhecem, mas tem outra coisa muito superior. Olha só. Romanos 8, 11. Às vezes nós estamos muito acostumados com a expressão Espírito Santo. Ah, o Espírito Santo, o Espírito Santo. E a gente não tem a dimensão do poder do Espírito Santo. Olha só, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Irmãos, eu sei que falar essas coisas parece fora da realidade, mas é fora da realidade, é fora desta realidade. É por isso que o mundo não entende. O mundo muitas vezes acha que nós somos loucos. Que esses crentes estão viajando na maionese, esses crentes não sabem de nada, esses crentes só falam coisas que não dá para entender. Realmente, Paulo fala, o homem natural não compreende as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura. Loucura. Uma certa vez eu vi um testemunho, irmãos, de o mesmo testemunho que aconteceu com o profeta lá, aconteceu com uma irmã. Só que o corvo levou dinheiro no bico. Ela disse que parou com o carro no estacionamento, quando olhou para fora, tinha um corvo com as notas de dólar no bico, assim, ó. Ela olhou aquilo e falou assim, o que é isso, meu Deus? O corvo chegou perto do pé dela, soltou o dinheiro e foi embora. E era exatamente o dinheiro que ela precisava. Irmãos, nós contamos isso, o pessoal fala, você está inventando isso. Isso não existe. Claro, nessa nossa realidade não existe, mas Deus faz. Naturalmente não acontece, mas Deus faz. Irmãos, eu vou contar um testemunho que aconteceu comigo. Eu tinha uns 16 anos, mais ou menos. Eu acho que tinha uns 16 anos. E tinha uma reunião de oração que a gente ia, que ela era conselheira dos adolescentes, e toda segunda-feira eu fazia uma reunião de oração.
Só que, para eu ir para lá, eu tinha que pegar 2 ônibus, porque, como a gente diz, é contramão. Então, eu tinha que pegar um ônibus para pegar outro ônibus para ir para lá. E chegou o dia da reunião, porque era um pouco longe da minha casa, bastante longe. Né? Era como se eu andasse como daqui, deixa eu ver, daqui lá para Lyndhurst, alguma coisa parecida. Para isso lá. Isso lá. Meu pai. Então, você imagina, você sair andando, você vai andando, você vai andando. E aí eu estava com o meu violão na mão. Falei, Deus, eu quero ir na reunião, mas eu não tenho um tostão. E eu fui andando. Sabe aquele sentimento assim de, puxa, meu Deus, como é que pode? Eu estou te servindo, estou indo para adorar o Senhor, e eu não tenho nem dinheiro para pegar um ônibus. E aquele negócio, aquele chororô que a gente vai, né? Assim, se lamentando, com o violão debaixo do braço. Só não estava chovendo, irmãos. Porque se estivesse chovendo, aí completava o quadro. Né? Eu assim com o violão, meio desanimado, e andando na rua. De repente, irmãos, quando eu olhei assim, 2 notas de 500 cruzeiros, ou era cruzado novo, já não lembro. 2 notas assim, ó. Mas não eram qualquer nota. Eram notas que pareciam ser tiradas do banco. Retinhas assim, ó, novinhas assim, no chão assim. Eu olhei ainda para ver, né, se tinha alguém, não é possível. Uma rua comprida assim, ninguém na rua. Ninguém na rua. Eu falei, meu pai, isso aqui é meu mesmo. Porque não tem ninguém aqui. E as notas novas no chão. Deus colocou essas notas. Olha, milagre de Deus. Milagre de Deus. O choro funcionou. A lamentação funcionou. E Deus me deu a benção. Eu quero dizer para você que são coisas, irmãos, que não fazem sentido na cabeça dos incrédulos. Mas para nós, sabemos que esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ele nos dá vida. Um dia eu estava no hospital, com 75% do pulmão tomado. Quando eu fui para a UPA, a médica examinou, fez exame, fez tudo e tal, falou assim, ó, vou internar o senhor. Eu falei, não tem outra maneira, não? Irmãos, na mesma UPA que eu já tinha visto várias pessoas morrendo de Covid. E eu, com 75% do pulmão tomado, eu falei assim, meu Deus, e agora? Falei, não tem jeito não vou mandar o senhor embora não, o senhor vai internar. Então tá, então me interno. Espera aqui que vai vir a ambulância para te pegar, te levar para o hospital. Fiquei lá, esperei, me deram comida e me mandaram para o hospital. Foram 10 dias no hospital. 2 dias de CTI. E eu pensando, meu pai, não pode ter acabado ainda, não pode ter acabado, deve ter alguma coisa. Não é porque morrer, não, irmãos. Eu sabia que não era o final. Porque se Deus quiser levar, vai levar. Mas eu sabia que não era o final. Mas eu não sei quem aqui ficou internado no Covid. Olha, se você ficou, sabe que é muito ruim. É injeção todo dia e, às vezes, 2, 3 vezes no dia. Tem uma injeção que eles vão ver o oxigênio no seu sangue, que eles fincam a agulha aqui, ó. Vai até o osso aqui, a agulha. E tira o sangue daqui. Faziam umas 2, às vezes 3 vezes no dia. Quando aqui já ficou muito roxo, muito assim, eles mudaram de lado. Um dia estava mal. Saturação 80 e poucos. A médica olhando com preocupação. No dia seguinte, tudo melhorou. O médico, o senhor vai para a enfermaria. Falei, vai sair daqui e vai para a enfermaria. Falei, amém. Só se for agora, vamos para a enfermaria.
Foi uma volta longa, irmãos. Para me recuperar mesmo, eu levei ainda mais ou menos uns 5 meses. Uns 5 meses para voltar. E a gente sempre sente uma sequelazinha, né? 5 meses. Mas Deus operou. Você entende? É o Espírito que deu a vida. Não foi remédio. O médico fez o trabalho dele, mas o médico também ficou esperando com preocupação, porque outras pessoas morreram. Eu tive pessoas na minha família que morreram. Então, o mesmo medicamento é aplicado, mas por que um vive e o outro não vive? Porque é o Espírito da vida, é Deus que determina. Não é nem a morte que determina do crente, não. Não é a morte que determina, não é o inferno que determina, não é Deus quem determina. Por isso que a gente não crê que o crente foi fora da hora. Nenhum crente vai fora da hora. Se no mundo as pessoas morrem fora da hora, ok. Crente não. O crente só vai quando Deus quer. Se Deus não disser, não vai. Então, imagina, qual a quantidade de poder que foi necessária para o Espírito Santo ressuscitar Jesus? Você já pensou nisso? Qual a quantidade de poder necessária para ressuscitar Jesus? Eu posso dizer que foi poder suficiente para derrotar o inferno inteiro. Amém. Aleluia. Não é verdade? Você concorda comigo? Poder suficiente para derrotar o inferno inteiro. E se o Espírito Santo tem poder suficiente para derrotar o inferno inteiro e ressuscitar Jesus, o que ele não pode fazer na nossa vida? É por isso que eu quero te dizer nessa noite, não importa qual seja a situação, não importa, Ele pode fazer. Mas é muito difícil, o médico falou que é difícil, o advogado falou que é difícil, o patrão falou que é difícil, todo mundo falou que é difícil, não importa, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, Ele tem poder para vivificar o nosso corpo, fazer qualquer coisa que queira, porque Ele é Deus. Aleluia! Aleluia! Olha só, 2 Coríntios 3,6. 2 Coríntios 3,6. Olha o que Paulo está dizendo. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Aleluia. Não da letra, mas do Espírito. Aleluia. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmãos, Paulo está fazendo uma comparação aqui com a lei, né? Foi escrita em pedras, com um novo testamento. O testamento só tem valor a partir da morte do testador, não é? Então, a partir do momento que Jesus morreu, ele deixou um novo testamento para nós. O Novo Testamento. E nesse testamento está escrito que todo aquele que crer nele tem direito a coisas, a situações. Ou seja, o primeiro direito é ser chamado filho. Através da sua morte, nós fomos feitos filhos de Deus, aqueles que creem. João fala, saber aqueles que creem. Paulo diz que se somos filhos, também somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, se nós somos co-herdeiros, eu não sou advogado, mas dá para entender, quer dizer que todos os irmãos têm o mesmo direito. Não é verdade? No Brasil, eu acho que é assim, a mulher tem direito a 50% e os filhos têm direito a 50%, racha os 50% dos filhos. Ou seja, nós somos co-herdeiros com Cristo, então nós temos direito à mesma herança que Cristo tem direito. Irmãos, você já parou para pensar sobre isso? Nós éramos inimigos, afastados de Deus, rebeldes, mas Deus nos amou, não sendo bastante nos amar, nos salvou, nos limpou, nos deu do seu Espírito e ainda dividiu conosco a herança. Meu Deus! É por isso que a gente tem que contar da bondade de Deus. Então, Paulo está falando isso, ele nos fez capazes, porque nós não éramos capazes. Ele nos fez capazes de sermos ministros,
Ministros quer dizer servos desse Novo Testamento. Nós estamos ministrando esse Novo Testamento. As pessoas precisam saber desse Novo Testamento. As pessoas precisam saber que elas podem fazer parte dessa herança. Há uma herança eterna que será distribuída e eles podem fazer parte. Olha, isso não é da letra, não, porque a letra mata. Quando a lei foi dada em pedra, no mesmo dia foram 3.000 que morreram. E só não morreu mais porque Moisés quebrou ela antes de chegar no arraial. Porque Deus deu a lei e falou: ô Moisés, desce. Porque o povo lá já se corrompeu. Quando Moisés foi descendo, começou a escutar. Falou: o que está vendo? Barulho de festa? O que é isso que está acontecendo? Ele não sabia. Quando ele viu ao longe lá o povo fazendo o que estava fazendo um carnaval, irmãos. Só os levitas que se afastaram, não participaram, mas também não impediram. Ficaram afastados. Moisés quebrou as tábuas da lei. Tem gente que pensa assim: ele ficou irado e quebrou as tábuas. Simplesmente não, irmãos. O pastor falou domingo: se não tem lei, não tem pecado, não tem transgressão da lei. Mas a partir do momento que tem lei, é imputado o pecado. Se ele leva as tábuas, não farás para ti imagem de escultura, não terás outros deuses diante de mim. Se ele leva isso para lá, morre todo mundo. Mas mesmo assim, chegando lá, Deus deu ainda a ordem: fala para os levitas puxarem a espada e cada um mate o seu companheiro aí. 3.000 no advento da lei. Mas glória a Deus, porque no advento do Espírito, quando o Espírito Santo desceu lá em Atos 2, o que aconteceu? 3.000 viveram. Aleluia. 3.000 almas se converteram, viveram. Glória a Deus. É por isso que Paulo fala, olha, o ministério da morte e o ministério do Espírito. O ministério da letra mata, mas o ministério do Espírito dá vida. Aleluia. E por que isso? Por que é diferente? Porque tem gente que fala assim: o Deus do Novo Testamento mudou. Porque no Antigo Testamento era um Deus, agora é outro Deus. Ele não mudou. É o mesmo Deus. O que mudou foi a aliança. Você pode ter um tipo de contrato com uma pessoa e outro tipo com a outra. Com uma você faz um contrato, vou te pagar X. E com a outra você faz um contrato, vou te pagar 2X. Mas é injusto. Não, você aceitou o contrato, você assinou, é o seu contrato. Não é assim? É a parábola daquele contratador lá dos servidores. Chegou um às 8 da manhã, vou te pagar tanto. Aí ele, ok, trabalhar. Chegou outro meio-dia, vou te pagar tanto. Ok. Chegou um faltando 1 hora. Vou te pagar tanto. Aí o que chegou 8 horas da manhã falou assim: mas eu cheguei aqui o dia inteiro, vou receber a mesma coisa que esse que chegou 1 hora só para trabalhar? Aí ele falou: vem cá, quanto foi que eu tratei para te pagar? Não foi tanto? Se eu quero ser bom com o outro, o que você tem a ver com isso? O dinheiro é meu, eu dou para quem eu quiser. Então é o contrato. A aliança mudou. Na aliança do Antigo Testamento era: aquele que fizer essas coisas viverá. E aquele que não fizer vai morrer. Essa é a aliança, Deuteronômio 28. Bênçãos decorrentes da obediência e maldições decorrentes da desobediência. Essa é a aliança. E em Cristo? É a obediência de Cristo. Porque ele obedeceu, eu recebo. Porque ele foi à cruz, eu sou salvo. Porque ele cumpriu a lei, eu recebo a bênção. Que maravilha. Que maravilha. Se fosse deixar por nós, irmãos, a Bíblia fala, Paulo fala que a fraqueza da lei é a carne. A lei é santa. Mas nós é que somos fracos. Nós é que não conseguimos cumprir. Então a fraqueza da lei é a carne. Por isso que não funcionou. E Deus sabia disso, que o homem não era capaz de cumprir. Mas quando veio a nova aliança, glória a Deus, Jesus cumpriu a lei por nós.
e ainda nos dá do seu Espírito para vivificar, dar vida a tudo em nós. Eu quero que você, nessa noite, em nome de Jesus, coloque a sua causa, o que for mais difícil para você, aquilo que talvez esteja te atormentando, tirando sua paz, coloque diante de Deus. Talvez uma causa já há muito tempo, que talvez você nem ore mais, porque você já considerou perdida. Tanto tempo, fala, pastor, já pedi tantas vezes que eu já nem peço mais. Coloque agora nos pés do Senhor.